E aí, galera, vamos continuando então o, a parte de função trigonométrica. Esse daqui é um tipo de exercício que pode cair no Enem. Exercícios de função trigonométrica. Geralmente o Enem cobra um exercício desse tipo na sua faixa de exercícios difíceis. Então, é uma matéria muito seletiva para quem busca realmente um curso muito diferenciado como medicina. Bom, vamos lá. A figura a seguir representa um esboço do gráfico de uma função y igual a mais b seno de x sobre 4. Esse é o modelo que a gente viu nas outras aulas nossas da função trigonométrica, como ela pode ser representada, que é muito útil quando se estuda fenômenos periódicos, como por exemplo o movimento de uma mola vibrante. Então, o produto das constantes a e b é. Tem dois modos de fazer isso daqui. Eu vou começar pelo mais simples possível. Nesse ponto aqui, exatamente esse ponto, o x vale zero. E o y está dando quanto? Está dando 2. Então, o x vale zero e o y ele está valendo 2. Se a gente substituir o x igual a zero na função, o que a gente vai obter? Vai obter algo desse tipo aqui, ó, 2, porque é o valor de y, é igual a mais b, vezes seno de zero sobre 4. Zero sobre 4 dá zero. Seno de zero, zero. Zero vezes b, zero. Então, aqui, a gente vai ficar com 2 igual a A. E nesse exemplo, a gente já descobre o valor da constante A, tá vendo? Porque todo o resto ali vai zerar. Então, A é igual a 2. Então, a gente já sabe um pedaço da função. Um pedaço da função é 2 mais b seno de x sobre 4. A função começa em 2. Tá vendo? Esse aqui é o gráfico da função bonitinha, vai lá em cima, desce e vem para cá completando o seu período. Esse aqui de cara a gente já consegue ver que é o comportamento da função seno, mesmo porque ele deu aqui. Só que a função seno, ela não vai até o número 1 e como valor máximo e como valor mínimo não vai até menos 1. Aqui, ó, essa daqui está indo até 5. Como que ela está indo até 5, sendo que a curva do seno geralmente é isso aqui, ó. Ele deveria estar vindo até o 3, porque ele vem até 1 a mais, aí ele vem até 1 e volta. Ó, aqui ele subiu 1 a mais que o 2 e aqui ele desceu uma unidade em relação ao 2, que é o que o seno faz quando ele começa em 0. Não é? Ele vai até 1, depois desce até menos 1 e termina seu período. Então, o que está acontecendo? Se ele não está indo até o 3, ele está indo até o 5, significa que ele está aumentando aqui 3 unidades da sua origem, que é o 2. Se ele está aumentando 3 unidades da sua origem, isso só pode estar acontecendo porque tem alguém multiplicando o seno 3 unidades. E este alguém, senhoras e senhores, é o b. O b igual a 3 que está multiplicando o seno 3 unidades. Então, dava para a gente descobrir exatamente desta forma aqui. Um outro jeito que dava para descobrir esses dois valores era o seguinte, ó. O A mais módulo de B, que obedece à fórmula que a gente viu na aula passada, está dando 5, que é a amplitude máxima que a função está atingindo. O A menos o módulo de B vale menos 1, que é o valor mínimo que a função está atingindo. Dois números que somados dê 5 e subtraído dê menos 1. Na verdade, isso daqui é um sisteminha. Só que a gente está falando de módulo de B. O módulo de B ele pode ser, o B no caso, ele pode ser 3 ou menos 3, porque o módulo dele sempre vai dar 3. Como é que eu sei qual que é um e qual que era o outro? Essa pergunta é muito boa também. Acontece que se fosse menos 3, a curva aqui, ela não seria para cima. Essa primeira curva não seria para cima. Ela seria para baixo
E essa daqui, onde é para baixo, seria para cima. O sinal de menos ia inverter o modelo da função. É isso que muda. Mas essa primeira forma que eu coloquei é a forma mais fácil e a mais intuitiva, colocando então como verdadeira a letra A. As outras estão totalmente fora de cogitação, porque são números imensos, 10, 12, 50. A função teria que ir muito além para ser esses dois números, esses outros números. Vamos para o próximo. Ó, galera, número 4. Tipo, olhando para um exercício desse tipo aqui, ó, que é muito comum, um exercício de movimentação de motor usando função trigonométrica, parece que é a coisa mais cabulosa do mundo. Mas não é, galera. Você só tem que entender, interpretar e correr pro abraço. Ó, um pistão de um motor se movimenta para cima e para baixo dentro de um cilindro, como ilustra a figura. Aí beleza, e tem o pistãozinho aqui, né? Isso aqui fica rodando e fica bimbando lá em cima. Suponha que um instante t em segundos, ó, atenção para isso daqui, a gente está falando de função. Estou falando de função. É uma variável em relação a outra, uma variável interferindo na outra. O t, galera, aqui a gente tem duas variáveis, o t e o h de t. O t é em segundos. Então, esse t aqui, ó, isso aqui não é t, isso aqui é cruz, né? Olha só que t cabuloso. Isso aqui eles desenharam uma cruz e chamam de t. Tá. Então, esse t aqui, vou pegar o caneta preta. Esse t aqui é o tempo. Vou marcar aqui tempo. Suponha que um instante t em segundos, que é o tempo, a altura ht do pistão em centímetros pode ser descrita pela expressão. Ou seja, o t é o tempo, o ht, que é isso daqui, é a altura. E por que eu digo isso? Por que eu estou frisando bem? Porque o que o estudante erra em função é em saber que variável que é cada coisa. A galera se perde por algum motivo. Então, na hora que ele pergunta, determine a altura máxima e mínima que o pistão atinge, a gente está falando de quê? A gente está falando de tempo ou de altura? Se é para determinar a altura máxima e mínima, a gente está falando de altura. Então, o interesse meu aqui é no h de t, não é de t. Porque eu vejo muita gente falando assim, mas como é que eu vou achar o t aqui? Mas você não tem que achar o t, você tem que achar o que o exercício está pedindo. Ele está pedindo o h de t, vamos focar nisso daí. Beleza, eu tenho que saber qual que é a altura máxima, qual que é a altura mínima. E primeira coisa que vocês têm que compreender aqui, ó. Por que eu digo que esse exercício ele cai ali no eixo dos exercícios mais difíceis do Enem, mas é porque também muita gente, além de já ter naturalmente dificuldade com a parte da trigonometria, tem dificuldade em interpretação de função trigonométrica, é mais difícil ainda. Ó, quando a gente escreve aqui seno de qualquer coisa aqui dentro, posso colocar 1 milhão, posso colocar 50 π elevado a 500, posso colocar 2, posso colocar o valor que eu quiser. Qualquer coisa que estiver dentro do seno, ela sempre vai ser menor ou igual a 1, que é o teto do seno, ele não passa disso, ou maior ou igual a menos 1. Ou seja, o menor valor possível que o seno pode atingir é menos 1 e o maior valor possível é 1. Nesse caso, o que a gente tem aqui dentro é 2πt sobre 0,05. Eu não faço a menor ideia quanto que dá esse negócio aqui dentro. E também não importa. O que interessa aqui é que seno de tudo isso que está aqui dentro pode ser no máximo 1 ou pode ser no mínimo menos 1. Isso daqui é super importante. Beleza? Beleza. Só que, ó, tem um 4 aqui que está multiplicando o seno. Então, deixa eu só fazer um negócio aqui, ó. Deixa eu só ganhar um espacinho. Porque eu coloquei tudo muito apertado. Vou colocar menos 1 e menor ou igual a 1. Tem um 4 multiplicando o seno, como está bem aqui. Esse 4 multiplicando o seno, eu vou colocar ele, ó, é o que está em azul, marca ele em azul. Vou colocar ele aqui multiplicando o meu seno também. Só que se eu estou multiplicando o seno aqui no meio, eu tenho que multiplicar as beiradas também, porque está todo mundo sendo multiplicado pelo mesmo número, senão eu altero a verdade matemática, que eu vou multiplicar aqui, só que aí eu vou colocar o menos 1 entre parênteses para não ficar errado. Ou seja, realizando essa multiplicação, fica o quê? 4 vezes menos 1
fica menos 4, menor ou igual a 4, seno de 2πt sobre 0,05, menor ou igual a 4 vezes 1, 4. Beleza? Suave? Está certo, mas deixa eu só colocar um espaço aqui. E ok. Vou colocar um aqui também. Beleza? Isso aqui então ficou certinho. Tá. Só que o que está acontecendo que não acabou? Não só tem um 4 vezes, como tem um mais 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar mais 4 em todo mundo. Aqui, ó, mais 4 em todo mundo. Menos 4 com mais 4 dá 0. Menor ou igual, aqui a gente tem a função exatamente como o exercício forneceu. Aqui fecha o parênteses, mais 4. 4 mais 4, 8. Ó, essa função aqui, que está escrita dessa forma aqui, é exatamente igual a essa função que está escrita aqui. E essa função que eu acabei de marcar é o que? É o h de t. Então, olha aqui, pessoal, isso daqui que eu fiz, ele nada mais é do que o h de t. E o que é o h de t? Não é a altura? É, Gabriel, você falou antes lá no começo que era a altura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o h de t por altura. E por que eu estou fazendo isso daqui? Porque a nossa resposta agora já sai pronta. Ó. Qual que é a altura mínima? 0. Qual que é a altura máxima? 8. Acabou o problema. Nem tem problema. Tem desafio, não tem problema. Aqui, ó, altura. Menor 0. Determine a altura máxima e mínima que o pistão atinge. Então, a altura mínima vai ser... Tem centímetro a altura? Deixa eu ver. É em centímetro. Então, a mínima vai ser 0 centímetro e a máxima será 8 centímetros. Beleza? Vamos ver a letra B. O 2, então, já está aqui na tela. E ele pergunta quantos ciclos completos esse pistão realiza funcionando durante 1 minuto. Agora está falando aqui de ciclos. Ciclos, uma volta completa. A gente está falando nesse caso aqui, galera, do período. E para isso, a gente vai ter que pegar o período dessa função. Vocês lembram como que a gente acha o período de uma função? 2π sobre módulo de c. Quem é c? É o número que multiplica a nossa variável dentro do seno. Olha só, nesse caso aqui, a nossa variável é o t, belezinha? É o número que multiplica, então, o t. Vai ser toda essa galera aqui, ó. Só o t que não entra. A variável não entra, é só tá todo mundo que está multiplicando a variável. Lembrando que eu podia escrever esse ângulo do seno dessa forma aqui, ó. 2π sobre 0,05 vezes t. Tá vendo? Então, tudo que eu vou pegar aqui, o meu c vai ser 2π sobre 0,05. Então, a gente vai fazer exatamente isso agora. O meu c, então, ó, vou colocar aqui, ele vai ser 2π dividido por 0,05. Então, na fórmula, como é que vai ficar? Isso daqui vai ficar, então, 2π sobre módulo de 2π sobre 0,05. Lembrando que esse módulo é só para garantir que o que está aqui dentro é positivo. Eu estou interessado só no valor absoluto. Como eu sei que 2π sobre 0,05 é sempre positivo, eu posso tirar o módulo para fora. Então, fica 2π sobre 2π sobre 0,05. Fração em 3 camadas. O que a gente faz? Multiplica pelo inverso do denominador. 2π vezes quem que é o inverso desse daqui? O que está embaixo passa para cima, o que está em cima passa para baixo.
vezes 2π. Isso aqui é um 2. É um 2. Ó, dá para cortar 2π com 2π. Então, aqui a gente já tem que o nosso período ele vale 0,05 o que? Qual que é a unidade de medida aqui? A unidade de medida, ó, ele comentou que a função funciona em segundos. Então, um período é 0,05 segundos. Beleza, aqui a gente já tem então perto da resposta. Já está muito legal. Lembrando que 0,05 segundos é um período e que equivale a um ciclo. E isso a gente consegue montar até uma regrinha, ó. Uma tabelinha, na verdade. A gente pode montar uma tabelinha de tempo. Esse tempo ele é dado em segundos, que é a unidade que o exercício está trabalhando, e ciclos. O que a gente acabou de achar aqui? Que em 0,05 segundos, o motor dá uma volta completa, ou seja, ele realiza um ciclo. E a pergunta é, quantos ciclos completos esse pistão realiza funcionando durante 1 minuto? Quantos ciclos ele realiza completo funcionando por 1 minuto? Se eu estou trabalhando em segundos, tem que colocar 1 minuto referente a segundos. 60 segundos. Agora aqui já era, ó, multiplica em cruz, multiplica em x, e aí a gente já tem a nossa resposta. 0,05x é igual a 60. O 0,05 passa dividindo, então fica 0,05 embaixo do 60. Ah, Gabriel, divisão com número de fração, não sei. Beleza, não tem problema algum. Não, tem problema se você não resolver. Mas transforma em fração, galera. Aquilo que eu sempre falo, não mexam com decimal, mexam com fração. 0,05 em decimal equivale a 5 sobre 100. Agora a gente faz aquele mesmo esquema. Fração em 3 níveis, multiplica pelo inverso do de baixo. Então, 5 sobre 100 vira 100 sobre 5. Aqui, ó, também não faz conta à toa, não. Já simplifica, ó. 100 dividido por 5 dá 20. Aqui já sai a nossa resposta direto. Ó. 60 vezes 20 dá 1.200. 1.200 ciclos. Que foi a pergunta. Então, quantos ciclos ele dá em 60 segundos? 60 segundos, ele gira uma volta completa 1.200 vezes, 1.200 ciclos. Beleza, galera? Esse tipo de exercício, olha, se fosse cair no Enem, ele é de onde isso daqui? Deixa eu ver. O FPR, é da Federal do Paraná na época, né, que era vestibular. Se caísse uma situação dessa no Enem, porque isso aqui não tem nem alternativa, então não cairia no Enem, mas se fosse possível cair, esse exercício aqui seria um belo exemplo de um exercício nível difícil. Por que nível difícil? Porque ele exige interpretação do aluno e alguns conceitos a mais, como a regra de proporção aqui embaixo. Mas esse é considerado um exercício difícil. Eu não acho que ele seja tão difícil assim. Ele trabalha bastante conceito. Se você não entende o conceito de máximo e mínimo de função trigonométrica, se você não entender o conceito de período, você não resolve. Mas esse é um belo exercício que ilustra essa situação. Tá bom, galera? Até a próxima.